Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. Naquele tempo, Jesus estava andando por cidades, povoados e pregava a boa nova do reino de Deus. E os seus discípulos estavam com ele, mas além dos discípulos, algumas mulheres que haviam sido curadas de doenças e maus espíritos, como Maria, chamada Madalena, da qual o evangelista coloca haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, um alto funcionário de Herodes, Susana e outras que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Esse trecho do Evangelho está colocado para nós aqui de uma maneira bem diferenciada, porque o evangelista Lucas se preocupa em mencionar o nome dessas mulheres que faziam companhia para Jesus além dos discípulos. Nós devemos nos lembrar que Jesus ele encontra aqueles homens e aqueles homens não estão parados sem fazer nada. Eles estão trabalhando, eles estão fazendo algo. Jesus então chama para perto de si pessoas que têm disposição de se colocar ao trabalho, de fazer as coisas. Jesus não foi atrás de pessoas acomodadas. Ele foi atrás de gente que quis dedicar tempo, quis dedicar a sua vida. E, no caso dessas mulheres, além de dedicar tempo e vida, dedicaram também, como está colocado, os bens que possuíam para financiar aquele ministério de Jesus, para auxiliar monetariamente, de maneira pecuniária, aquele ministério. Jesus, e neste trecho São Lucas coloca para nós e fica muito evidente, procura então pessoas generosas. Jesus dá a graça, dá a oportunidade de pessoas generosas dedicarem, desfrutarem, compartilharem com Ele tempo, dons, talentos e até mesmo o investimento. É uma graça para nós poder colocar na obra de Deus, dedicar na obra de Deus, dedicar junto a Cristo, ao seu corpo, à igreja, tempo, investimento, sermos generosos em relação àquilo que podemos contribuir e contribuir de todas as formas possíveis. Jesus dá a oportunidade a todos nós. Alguns pegam, outros não. E envolve a questão de fé, tomar essa posição, fazer isso. Porque veja, muitas vezes as pessoas querem trabalhar na obra de Deus, mas falam, se eu fizer isso eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir. Então ficam com medo de serem generosas em relação ao seu tempo. Outras pessoas não são generosas em relação à parte financeira. Então elas ficam sempre pensando assim, eu vou calcular todas as minhas contas, se sobrar eu vou, dizimar na igreja. Mas o convite que Cristo nos faz, e essas mulheres são prova disso, e os próprios discípulos andaram dessa maneira também, e foram chamados dessa maneira, seja generoso com aquilo que Deus está te dando, com a oportunidade que Ele está te dando. E aqui a generosidade envolve tudo. Envolve quanto eu tenho recebido de Deus no trabalho que eu executo. E a parte que eu devolvo a Ele como forma de gratidão, como generosidade, ela é a primeira ou a que sobra, ou a última. Eu tenho fé suficiente para entender que o que eu estou fazendo, ao investimento que eu faço na obra de Deus, seja em dízimos, seja em ofertas para a igreja, seja em contribuições missionárias, Deus irá me suprir em relação a tudo isso. Eu tenho a consciência de que Deus vai me abençoar quando eu abençoar, de que eu serei abençoado quando eu abençoar, assim como foi com Abraão. Eu tenho consciência de que quando eu abençoar com o meu tempo, dedicando aquele intervalo do meu dia, dedicando aquele intervalo da minha semana para Deus, para a igreja, para servir os outros, Deus há de me retornar esse tempo, meu tempo se tornará mais valioso. Quando nós damos com generosidade, o que quer que seja, Cristo nos abençoa. E nós precisamos ter isto em mente sempre. Então que a partir deste evangelho, nós percebamos e entendamos que dar é uma graça, ser generoso é uma graça. E Deus abençoa aqueles que são generosos para com a sua comunidade, para com o próximo, para com a igreja. Tudo que nós fazemos em prol de Cristo,
tudo o que nós fazemos para Ele de maneira generosa, sem nos culparmos em relação ao tempo se vai render ou não, sem nos preocuparmos que o dinheiro vai faltar ou não, mas confiando unicamente nele, que Ele é a dádiva e de onde tudo, de onde todas as coisas emanam, nós seremos abençoados. Então que nós possamos trabalhar na nossa fé e as nossas ações a partir desta perspectiva, olhando para esse trecho que a igreja nos propõe para a meditação no dia de hoje. Deus abençoe você. Até amanhã.